Pessoal, a gente vai continuar aqui então falar da saúde, semana 13, dia 2, parte 2. A questão 11 vai falar que compete ao SUS a formulação de políticas e execuções de ações relacionadas ao saneamento básico. Então, a formulação de políticas e a execução de ações relacionadas ao saneamento básico. Certo ou errado? Certo? Isso daqui tá no artigo 200, veja só. Ao SUS compete, além de outras atribuições, participar da formulação das políticas ou política e da execução das ações de saneamento básico. Então, a questão está correta. Questão 12. É vedada qualquer participação de empresa ou capital estrangeiro de assistência à saúde? Qualquer? Não tem exceção? Temos sim exceção. Então não é qualquer. Temos as exceções que deverão ser previstas em lei. Então veja. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país. Essa aqui é a regra. Exceção, salvo nos casos previstos em lei. Então não é todo e qualquer. Então a questão está errada. Questão 13. É competência do SUS a implementação de ações relacionadas à saúde do trabalhador. Correto? Correto, sim, é de competência aí do SUS essa atribuição também. Veja só. Artigo 200, inciso 2, vai falar aqui, então ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, executar as ações de saúde do trabalhador. Ok? Então, questão correta. Questão 14. É competência do SUS para executar as ações de saúde do trabalhador, está expressa na Constituição Federal. A gente acabou de verificar isso aí, inciso 2 do artigo 200, questão correta, portanto. Então, olha, executar as ações de saúde do trabalhador. Veja que cai muita literalidade dos artigos aí da Constituição Federal quando trata-se do assunto saúde. Questão 15. Caso a clínica privada especializada em transplante de medula óssea pretenda estender os seus serviços para o atendimento à população carente. Nesse caso, ainda que a clínica integre o Sistema Único de Saúde, não poderá receber recursos públicos para auxílios ou subvenções se tiver fins lucrativos. É exatamente o que diz a Constituição Federal, questão correta. Então veja, ela não poderá receber recursos públicos com essas finalidades, para auxílio e subvenções. Então, para essas duas finalidades, ela está proibida, para outras não, ok? Então toma cuidado com isso, com o comando, sempre com o comando da questão. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções a instituições privadas com fins lucrativos, ok? Então não pode, é o que está dizendo a questão, então está correto. Questão 16, uma questão eu achei muito ruim, coloquei um joinha negativo aqui, ó, um dislike, que nem diz o povo aí, para essa questão. Porque a Constituição, olha o que diz, a Constituição Federal define como competência da União o cuidado com a segurança e a saúde do trabalhador por meio de ações desenvolvidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e da Previdência Social. Aqui está dizendo que a questão está correta, é de competência da União. A Constituição Federal não define isso aqui como competência da União, porque o SUS ele não é da União, certo? Ele vai ter todos os entes federativos aí, União, os estados, Distrito Federal e município. E a gente acabou de verificar várias questões de ações relacionadas aí à segurança e principalmente à saúde do trabalhador. Então vimos algumas questões aí que é de competência disso aqui, é de competência do SUS. E o SUS nós temos na União, no DF, nos estados
e também nos municípios. Beleza, vamos continuar. A Carta Magna ainda define como prerrogativa exclusiva da União a legislação sobre direito do trabalho. Isto está correto. E aos estados e municípios, então, cabe editar normas de forma suplementar, então, editar normas aí, leis de forma suplementar. Então, as normas de proteção e defesa da saúde do trabalhador. Então, aqui, veja, se for um direito do trabalho, vai ter essa forma suplementar. A questão fala sobre relaciona de normas de proteção e saúde do trabalhador como uma competência suplementar aí cabendo aos estados e municípios. Não tem isso na Constituição Federal. O artigo 22 vai falar que compete privativamente, a União o que legislar sobre direito do trabalho. Aqui no direito do trabalho e compete também à União, Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa da saúde. Beleza, volta aqui. Quando ele coloca a prerrogativa da União exclusiva legislação, isso aqui não tem legislar exclusivamente, sim privativamente. Então a questão está toda furada e os caras colocaram como questão correta. Olha só, questão correta. Então, questão aqui em cima temos problema, porque aqui é competência do SUS e o SUS vai ter aí na União, Estado, Distrito Federal e municípios. De forma legislação, ela é privativa da União, não exclusiva. As exclusivas são as atribuições aí relacionadas à área administrativa, certo? E a forma suplementar, ele não traz aí na Constituição Federal, porque compete à União e os estados e o DF legislar concorrentemente, não de forma suplementar aí, ok? Beleza. Aí você vai me dizer assim, Vandeir, mas tá, aqui quando é desta forma, legislar concorrentemente, então vai caber à União normas gerais e, por exemplo, estados e DF normas específicas, então de forma suplementar. Beleza, então concordo contigo, mas não é o que competência exclusiva, ok? Enfim, questão ruim sempre vai ter, ok? Essa questão aí é uma delas. Agora, eu li um decreto para tentar achar essa resposta. Fui procurei, revirei a internet. Antes disso, revirei a Constituição Federal de cabo a rabo para verificar se existia essa competência. Primeiro aqui, que dentro aí dizendo que a Constituição aí, essa parte define como competência da União. Revirei, não achei na Constituição Federal. E aí fui para o Dr. Google. E lá no Dr. Google eu verifiquei esse decreto 7602, que ele vai falar aí sim, vai falar sobre Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador. Vai falar sobre alguns responsáveis pela implementação e execução dessa daí, que é aos Ministérios do Trabalho e Emprego e da Saúde e da Previdência Social. Então ele fala, cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego formular e propor diretrizes de inspeção de trabalho. Ao Ministério da Saúde, estruturação da atenção de saúde dos trabalhadores. Previdência Social, formulação e proposições de diretrizes e normas relativas à interseção entre as ações de segurança e saúde do trabalho. Mas isso aqui são políticas, que são aí de competência da União e não necessariamente vai excluir dos municípios e dos estados, porque a própria Constituição Federal diz que é direito
A saúde é direito de todos e dever do Estado. Então o Estado lê-se Estado, Distrito Federal e municípios. Enfim, questão mal formulada, mas isso que está correto. Então, ok? Então vamos pular aí uma questão ruim, a meu ver. Questão 17. A direção do SUS é única em cada esfera de governo. Certo? Certo. É isso que prevê a Constituição Federal. Olha só. Então, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada, se quer mais, hierarquizada. Constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Primeira diretriz, ele fala da descentralização, e essa descentralização entre os entes federados vai ter uma direção única em cada esfera de governo, certo? Cada esfera de governo, então dizer União, Estado, Distrito Federal e município. Atendimento integral, com prioridade nas atividades curativas, não, preventivas, ok? Então, prioridade nas atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e, por fim, a participação da comunidade. Mas veja, o que ele está me perguntando é sobre a descentralização. Então, a descentralização vai ter uma direção única em cada esfera de governo, é isso que diz a questão, então está correta. 18. As instituições privadas, elas podem participar do SUS de forma complementar. Correto, é o que prevê a Constituição Federal. Então, as instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, sendo diretrizes de quem? Do SUS, mediante contrato de direito público, leia-se contrato administrativo ou convênio, tendo preferência de entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. Então, tendo a preferência não quer dizer que eles são exclusivamente somente a eles, ok? Então, pode a administração privada participar, uma entidade que ela tenha fins lucrativos, obviamente que pode. O que eu não posso repassar para eles auxílios e subvenções, mas não impede. Tem preferência as filantrópicas, mas não impede as demais. 19. A formulação e execução de políticas econômicas de redução de riscos e adoecimento da população é um dispositivo legal. Aqui nós extrapolamos um pouco aí a própria Constituição Federal, que ele está trazendo aqui dispositivo legal. Então tem isso na lei 8080 aí, que vai falar sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e funcionamento de serviços correspondentes e da outras providências. Então aqui, ó, a saúde é direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Parágrafo 1º vai dizer que o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e também na execução das políticas econômicas, agora a questão, e sociais que visem a redução de riscos de doenças, ok? Então, a questão está correta. Última questão, uma das diretrizes do SUS. Então, diretrizes é o atendimento integral com prioridade nas atividades o quê? Preventivas e não curativas, ok? A questão está incorreta. Então, eu tenho 3 diretrizes. Primeira é a descentralização, a outra é o atendimento integral, com prioridade para as ações de atividades aí, para a prioridade das atividades preventivas, e tem a participação da comunidade. Então, a questão erra porque não é atividades curativas e sim preventivas, né? Doido. Beleza, meu povo? Um abraço, até a próxima.